Graça e paz, queridos. Estamos de volta, né? Se Deus quiser, vai ser uma noite proveitosa para os nossos corações. Tá? Eu queria sempre. A minha ideia era voltar ao mesmo assunto só uma semana depois ou duas, e enfim, abrir vários assuntos diferentes, variados nessa série de lives, né, tanto aqui quanto lá no Spurgeon TV. Mas hoje foi um dia um pouco complicado, difícil, e eu vou manter o assunto de ontem, né, porque fica mais fácil. Eu não tive tempo para gastar preparando um novo assunto. E nós estamos falando sobre a arte da guerra. Estamos falando, na verdade, de como o cristão deve mortificar o pecado, e ele só pode mortificar o pecado cancelado. Só alguém regenerado pode mortificar o pecado, mas nós estamos muito no iniciozinho ainda de todo esse assunto. E a gente sabe que o pecado ele tem um elemento crucial e terrível, que é o engano, não é? O pecado, os desejos do pecado, por exemplo, é chamado das concupiscências do engano. Então o pecado essencialmente engana, e uma das coisas que ele produz é o auto-engano. E o auto-engano sobre ele mesmo, não é? E é um dos principais problemas no mundo, na igreja. Por isso que o humanismo secular penetrou tão fundo hoje, não é? Ele sempre esteve ali, e hoje ele reina absoluto na cultura e, infelizmente, na igreja, de muitas maneiras e poderosamente. Então há um natural repúdio à ideia da escravidão ao pecado e do pecado em si. E é por isso que nós, e os homens e a igreja, abraçou tão facilmente toda a psicologização do pecado, na maioria das vezes dando um nome terapêutico para ele. E essa se nós começarmos errado aí, não há nenhuma chance, não é? Nem de entendermos o que Deus fez em relação ao pecado na cruz, e nem como lidar com ele em nossas próprias vidas depois de estarmos justificados e regenerados. Não é? Então, J.C. Ryle dizia que não permita que o diabo tenha sucesso em persuadi-lo de que o pecado é algo insignificante ou menor do que ele é, do que ele realmente é. Então, eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, né, o Mateus, as pessoas aos poucos vão chegando no hospital para ver, e enfim, todos sempre estão empolgados, né, com um novo membro na família, avós, tios, não é? E então todo mundo está dizendo lindo, e os pais então mais ainda, né? Mas o meu pensamento insensível naquela hora, acho que quebrou o clima quando eu estava todo mundo falando a respeito disso. Eu personalizei o Salmo 51:5, que diz algo, não é? E eu disse: ele pode ser bonito, lindo, mas ainda assim nasceu no pecado, nasceu em pecado. E a última coisa que alguém quer ouvir é que seu doce filho é um pecador, não é? Tão pecador quanto um velho pecador de 80 anos. Outro dia eu estava recebendo, lendo algumas mensagens pela internet, e alguém falando a respeito disso, alguém dito cristão disse: olha, cada pessoa nasce em um estado de inocência, não é? E consciente ou inconscientemente, ele estava apenas repetindo as ideias de John Locke, né, um filósofo inglês famoso, importante, nasceu em 1632, morreu em 1704, que sustentava que os seres humanos nascem como uma tábula rasa, ou seja, cada pessoa, de acordo com Locke, nasce com
como se fosse uma folha em branco. Depois outros filósofos importantes foram repetindo isso, e o humanismo, não é, foi crescendo cada vez mais assim na Europa, o humanismo como a gente vê hoje, né? E o humanismo secular. E Locke pretendia comunicar a ideia de que a identidade das pessoas ela é completamente moldada pelos eventos após o nascimento delas. Os eventos, e você pode até dizer que alguns eventos antes de nascer ali, mas externos, traumas, né, o que a mãe sofria, passou por bebê e tal. Entre outras palavras, as pessoas podem ser afetadas negativamente por uma cultura decadente e pela ideologia do sistema mundial, mas que na verdade elas permanecem inocentes até escolherem seguir na direção do pecado, não é? Houve todo um processo, há sempre um processo de extinção, mesmo na igreja hoje, em grande parte da igreja, da depravação total, não é? Nós, olhando ontem, aprendemos a respeito da natureza do pecado, e nós testemunhamos os efeitos trágicos do pecado em nosso mundo, em nossas vidas pessoais. E apesar das evidências estarrecedoras em todo mundo, em cada homem, você pode ver, essa é uma das doutrinas que você tem claramente a parte empírica dela muito clara, né? Porque você pode ver na sua vida, pode ver nos seus filhos, na sociedade, como todas as pessoas, todos os homens não precisam ser ensinados nada sobre egoísmo. Um bebezinho já sabe que chorar vai fazer pegar ele no colo, e enfim, você tem que educar para tentar controlar o mal, e o mal não precisa ser ensinado, né? Então, apesar das evidências avassaladoras em toda parte da depravação total, essa doutrina tem seus detratores completos no mundo, né, na cultura, e numa grande maioria dos que se dizem cristãos nas igrejas evangélicas, tanto na história da igreja quanto, óbvio, em nosso tempo. Então a gente quer examinar um pouco o pensamento de alguns indivíduos que minaram essa doutrina importante, e que o pensamento deles domina o pensamento evangélico atual, e é por isso que a igreja se tornou tão aberta facilmente ao humanismo secular, à psicologização do pecado, etc. Então, dois desses indivíduos já estão lá atrás, né? E há um outro contemporâneo. A gente podia mencionar um monte de pessoas, mas a gente tem que escolher representantes, né, que exercem uma influência significativa sobre muitas pessoas e tiveram uma influência terrível e maligna na igreja durante a história e grandemente em nossos dias. Em vez de serem fiéis à Bíblia, esses pensadores, pastores, teólogos, eles redefinem a depravação total, ou prefeririam ver a doutrina totalmente extinta, não é? Porque você vê que quando você vai falar das doutrinas da graça, você começa com a depravação total, né? É a primeira. Porque todo o resto depende disso. Se o homem é totalmente depravado, nada mais que o Evangelho ensina tem sentido lógico, né? Então o primeiro é Pelágio. Nós começamos com Pelágio, que é o mais sério infrator, não é? Ele eu diria que é uma das pessoas que realmente trouxe uma heresia para o coração da igreja, e que depois muitas heresias são só a releitura, né, de algumas heresias básicas que formam todas as outras, né? E Pelágio era um monge britânico que nasceu em 354 e morreu em 420 depois de Cristo, né? Ano Domini, e que acreditava que as pessoas podiam alcançar a salvação por seus próprios esforços livres, que o homem tinha essas capacidades e ele era livre. Ele foi
marcado como herege no Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431 d.C., e deixou um legado ímpio para as gerações futuras e para a nossa geração. E as posições dele só não foram ainda mais maléficas, porque Deus sempre tem os seus campeões, não é? Em momentos em que a luta precisa ser travada de uma maneira forte, e Agostinho estava lá, e a força da verdade de Deus se mostrou naqueles dias, e a gente sempre pode descansar que Deus sempre, a verdade vai estar sempre firme, porque Deus é que sustenta a verdade e edifica a igreja. Então a gente vai demorar um pouquinho aqui antes de irmos para a parte prática dessa guerra, porque é importante. É comum nós acharmos que existem muitas heresias nascendo o tempo todo, mas não é verdade, não é? O pelagianismo, por exemplo, pode ter sido uma das últimas grandes heresias mesmo que nasceram nesse mundo caído na igreja, né? Depois dele, Pelágio, os hereges, esses sim, não param de aparecer. Heresias novas são difíceis. Hereges novos não, né? Eles estão nascendo o tempo todo. Mas esses muitos hereges que aparecem, eles só requentam velhas heresias, né, que já foram formuladas, e eles reformatam antigas heresias. Pelágio é totalmente diferente. Ele criou um falso ensino que desafiou a igreja a considerar questões que antes dele tinham sido dadas como garantidas e certas. E, infelizmente, Pelágio tem uma influência enorme na igreja dos nossos dias, na igreja evangélica. Na igreja católica totalmente, na igreja evangélica em grande parte também, né? Na sua maior parte. Então, nós não podemos dizer, não sem ficarmos espantados, que os ensinos de Pelágio, o grande herege, é considerado para muitos cristãos hoje como ortodoxia e não heresia. E isso é uma tragédia, porque o pelagianismo representa um desvio completo e um desvio fatal do ensino da Escritura. Em Pelágio, nos encontramos com uma heresia que se foca principalmente na natureza do homem, ou seja, os efeitos da queda e a natureza da vontade do homem. E a questão final é a salvação. Portanto, não estamos falando de algo periférico, mas central. Eu acho muito estranho quando as pessoas, mesmo no mundo reformado, tocam nesse assunto e às vezes debatem, só para no final dizer que não faz diferença. Quando na verdade isso não é algo periférico, é algo central, é algo sobre a salvação. Então a questão final é se a salvação é, em última instância, uma questão da vontade de Deus ou uma questão da vontade humana. Se as pessoas vão estar salvas pela vontade soberana de Deus, ou é a vontade soberana do homem que define isso. Deus simplesmente faz uma oferta de salvação que os seres humanos podem escolher se aceitam ou não a oferta, ou realmente Deus é que salva as pessoas. Pelágio é a versão latina do nome de um monge britânico, como eu disse, cujo nome provavelmente era Morgan, né? Então, tendo sua origem no país de Gales e ligado ao mosteiro de Bongor-on-Dee, próximo de Wrexham, Pelágio nasceu, como eu disse, 360, porque eles não têm uma certeza do ano, assim, mas ele morreu em 418 depois de Cristo como um monge extremamente devoto, não é? Ele foi dedicado a viver uma vida de asceticismo, procurando viver uma vida santa, não é? Na visão que se tinha disso. E além disso, Pelágio era um homem extremamente culto, como muitos monges naqueles dias, estudando teologia e línguas eruditas.
E é dito que Pelágio era fluente em latim, em grego, assim como em sua própria língua britânica. A heresia tende a ser muito mais perigosa quando nasce de homens assim, preocupado com a santidade, entre aspas, com um discurso belo, um bom orador, um bom comunicador. E é dito que ele era um homem alto, bonito, com voz potente, melodiosa, que ele usava essa voz, essa postura com extrema habilidade. Ele atraía as pessoas tanto por suas qualidades pessoais quanto pelo rigor de sua vida monástica, visto então como um compromisso com a santidade, não é? Em 360 ele se mudou, então ele estava envolvido com isso, com a ajuda do necessitado, né? Causas sociais. E Pelágio se mudou então da Grã-Bretanha para Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente e o importante centro eclesiástico, é óbvio, né? Em Roma ele encontrou uma audiência muito mais ampla para sua pregação, para a pregação das suas ideias, para sua pregação eloquente. E sendo um moralista por natureza, ele instava as pessoas a viver uma vida boa, autocontrolada, piedosa, e fluía para Roma pessoas de toda a Europa, a África e a Ásia. E alguns eram devotos como Pelágio, mas outros eram o oposto, eram moralmente depravados. Como em todas as grandes cidades, né, era uma grande cidade, isso era maior. Então Pelágio, ao procurar a razão da pecaminosidade de Roma, ele começou a elaborar o seu erro fatal, que até hoje quer alguém, por exemplo, um evangélico, saiba ou não, está às vezes definindo o que ele crê. Na época, os escritos de Agostinho, um grande teólogo africano, talvez um dos maiores da igreja, né, mais influente, eram muito populares, seguindo o apóstolo Paulo, a Bíblia, a verdade, Deus, né? Agostinho enfatizou a soberania da graça de Deus na salvação e na vida cristã. E uma frase em particular de Agostinho chamou a atenção de Pelágio. Porque nessa frase famosa, ó Deus, concedes o que ordenas e ordenas o que quiseres. Como todos os adversários do apóstolo Paulo, nas páginas do Novo Testamento, Pelágio ficou muito preocupado com essa conversa sobre como somos salvos pela graça somente e não por obras. E ele ficou preocupado, como acontece o tempo todo nos dias de Paulo, naqueles dias e hoje, que isso pudesse sugerir que nossas obras não importam de maneira nenhuma em nossa vida, né? E a gente pode viver uma vida pecaminosa. E Pelágio pensou, e como é comum hoje, Pelágio pensou assim: se a graça de Deus é glorificada na salvação de pecadores totalmente indignos, isso não poderia ser usado como uma desculpa para o pecado? O apóstolo Paulo já deu uma resposta a tal abuso das doutrinas da graça, dizendo cuja condenação é justa, em Romanos 3,8, né? Porque as pessoas falaram o quê para Paulo? Pecaremos mais para que a graça abunde? Não é? Você vê que na Bíblia já tem as perguntas e as respostas. Pelágio chegou à conclusão que o abuso significava que Agostinho tinha que estar errado, né? E a salvação do homem deve, afinal, depender de algo que o homem faz. Deus nos dá seus mandamentos e, pela conclusão dele, portanto, nós devemos ter capacidade de obedecê-los, senão Deus não nos daria, não é? A Bíblia diz que pela lei o pecado superabundou, não é? A lei veio para mostrar como o homem é totalmente escravo do pecado e não como meio de salvação, não é? É um aio para nos levar a Cristo, para nos aumentar e mostrar o desespero da nossa condição. Não há quem obedeça a lei. O resumo da lei é amar a Deus de todo o coração, alma, força, vontade, e, enfim. E ele chegou à conclusão que se tem um mandamento, nós somos capazes de realizá-lo. E o nosso desempenho deve contribuir de maneira final para a nossa salvação. Isso não só lhe pareceu resolver o problema
como se encaixava no seu modo de vida monástico, ascético, que ele já vivia, né? Então todo cristão, ele ensinou, deve viver assim, como ele, né? Normalmente todo legalista é assim, né? Não quer que você se pareça com Cristo. Todo legalista quer que você se pareça com ele. Você tem que vestir a roupa que ele veste, tem que gostar da música que ele gosta. Se ele não vai beber mais determinada coisa, você também não pode beber. Se ele não faz algo, ele não se importa em o que a Bíblia diz e como é ser transformado na imagem de Cristo. Um legalista, ele sempre quer transformar todo mundo na sua imagem, não é? Então o que ele não faz, ninguém pode fazer. O que ele não, ninguém pode. A roupa que ele usa, todo mundo tem que usar. Se ele ora 1 hora por dia, você tem que orar 1 hora por dia. É a essência do legalismo e do legalista e do líder, assim, é que todo mundo tem que se parecer com ele, não com Cristo, né? E ele é o que ele não gosta, você não pode gostar. O que ele gosta, sim. O que ele veste deve ser a base do que você veste, porque ele, enfim, como ele usa o tempo, se ele vê televisão, se ele não vê, se ele não tem Netflix, se não tem, se ele fica na internet, se não fica, não é? Você tem que parecer com ele, não com Cristo. Então, normalmente, como vemos hoje, esse raciocínio é feito totalmente sem a palavra de Deus, mas com argumentos puramente humanistas. E depois se tenta achar algo para dar uma roupagem bíblica a isso. No centro desse erro está o fato de que Pelágio sofria profundamente de uma compreensão totalmente e fatalmente simplista do pecado. Não tinha uma visão da profundidade do pecado, uma visão bíblica do pecado, né? Como os fariseus não tinham. Eles eram ascéticos, legalistas, mas eles tinham uma visão simplista do pecado. Por isso que Jesus disse: olha, se você não adulterar com uma mulher, mas tiver um pensamento, então você já pecou. A questão para eles nunca viam o espírito do mandamento. Era sempre o que dava para ser feito, né? E inchar o seu ego. Então, na verdade, Pelágio não tinha ideia do pecado como a Bíblia o mostra. Apenas pecados. Eu diria assim, Pelágio não tinha ideia de o pecado que habita em mim, como Paulo diz. Porque é do pecado que habita em nós, que é o pecado original. Né? O pecado original não é o pecado de Adão, não é o primeiro pecado. O pecado original é o pecado em nós, o pecado que habita em nós, que é a origem de todos os pecados. Não é? Eu sou pecador, o pecado habita em mim, e é desse pecado, o pecado é que flui os pecados. Mas para Pelágio não existia esse pecado, essa natureza depravada, caída. Apenas pecados, ou seja, não existia a raiz e a árvore, existia apenas os frutos, né? Que são os atos individuais e separados. Atos separados de desobediência à boa lei de Deus. Então Pelágio começou a ensinar que todo homem é criado como Adão, livre do pecado, e igualmente capaz de escolher o bem ou o mal. Né? E ele negou tal coisa como uma inclinação inata ao pecado, não é? Uma escravidão ao pecado. E atribuiu o fato observável de que todo mundo peca tão somente por causa da força do mau exemplo, como o filósofo que nós mencionamos, né, em inglês, John Locke, que diz a mesma coisa. Ou então o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, que vem depois, né? Mas não apenas isso, ele não atribuiu realmente nenhum peso à questão do caráter moral humano. Contudo, como é óbvio, esse é um ponto vital, pois as escolhas morais não são atos isolados da vontade equilibrada entre o bem e o mal, uma vontade neutra dentro de nós, equilibrada em bondade e maldade, mas atos de uma pessoa que tem uma história, preferências, desejos. Cada escolha nossa não parte da neutralidade, mas de quem nós somos, inclinações morais escravizadas pelo pecado.
Então, se por outro lado o pecado é apenas uma questão de atos individuais e separados da vontade, a vontade sendo livre, e o pecado é uma coisa separada, não é? É uma coisa individual, as pessoas então pecam tão somente por causa dos maus exemplos do seu redor. Então, se ela só tivesse, se ela fosse colocada num lugar só com bons exemplos, um lugar bom, ela nunca pecaria na vida. A virtude também é uma questão apenas então de atos individuais e separados da vontade, guiado por bons exemplos. Se você fosse colocado para viver com Jesus no mundo e não tivesse contato com mais ninguém, então você nunca pecaria, porque ele era perfeito e você estaria perto dele, e então só ele te influenciaria. Ele não precisava nem morrer na cruz, ele só, se você nascesse e ficasse próximo a ele, você seria só direcionado para o bem. Então isso se tornou, no ensino de Pelágio, a função das Escrituras. Para ele as Escrituras era só isso. A lei nos diz o que fazer, dizia ele. E o Evangelho nos mostra o exemplo da obediência de Cristo. O Evangelho para ele era só o exemplo. Ó, você tem que viver como Cristo, você tem que fazer como Cristo. Se você fizer como Cristo, seguir o exemplo de Cristo, você é salvo. E se você... A lei vai dizer se você não segue esse exemplo. Então, se você não segue, você é condenado. Você é salvo. Tá? Então, o Evangelho foi resumido em exemplos. O Evangelho não é a imitação de Cristo. O Evangelho é o que Cristo fez. É o está terminado. Não é? Nós temos a justiça dele e temos, junto com isso, a regeneração, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e toda a sorte de bênçãos espirituais começam a se desenvolver em nós. Mas nós, no último instante, toda a justiça que nós vamos ter é apenas a justiça que o ladrão da cruz teve, não é? A justiça de Cristo. Ninguém vai entrar no céu, ninguém acrescenta alguma justiça à justiça de Cristo. Enfim, para ele o Evangelho não era algo que Cristo fez sozinho, não é? O Evangelho era um exemplo. São boas notícias, entre aspas, ele disse, porque nos diz que nós podemos guardar a lei depois de tudo, apesar de tudo. Se quisermos de verdade, se exercermos nossa vontade, né, se exercermos nosso livre-arbítrio, e não porque seja a mostra de uma justiça que vem de Deus como um dom gratuito, pela fé. Então ele chegou então a ensinar que algumas personagens bíblicos, como Daniel, por exemplo, viveram livres do pecado. Daniel não concorda com ele, né? É só você ler o livro de Daniel. Mas que gente igual Daniel praticamente viveu sem pecado durante a vida inteira. O pecado, se existiu na vida dele, foi algo irrelevante. Então a lógica interna dessa falsa posição era que não apenas era possível, mas na verdade necessário que as pessoas deixassem de pecar assim. E tendo assim cessado o pecado, um cristão se tornava aceitável diante de Deus por sua própria vontade e mérito. E é óbvio que sempre que ele pecasse, ele ia perder a sua salvação, e aí ele ia ter que começar tudo de novo, e ele ia ficar nessa coisa, enfim, até o fim. Por direito. Então o cristão continuava a lutar contra o pecado, não para mortificar os pecados que foram cancelados na cruz, se você realmente é justificado, regenerado, etc. E o Espírito Santo habita em você, né? O cristão continuava a lutar contra o pecado e também se considerava um pecador salvo pela graça. Mas de acordo com Pelágio, era diferente do pagão, pois não se animava no pecado e o controlava por vontade. Ou seja, mesmo quando o cristão caía no pecado, ele não era como o pagão, porque ele não gostava disso. Então isso já é uma certa virtude. Então, de acordo com Pelágio, o cristão precisa da graça de Deus para a salvação, mas ele redefiniu a graça de Deus para significar o livre-arbítrio que Deus deu a todas as pessoas e o dom da perfeita lei moral e exemplo de Cristo. Então, a graça é isso. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu o perfeito exemplo de Cristo. E ele redefiniu a graça dessa forma. E a graça de Deus, em outras palavras, era uma questão de um dom que era comum a toda a humanidade, não é? E quem quisesse usava.
a graça ou não. E se você usasse pelo seu livre-arbítrio, você era salvo. Em 410, depois de Cristo, Roma foi atacada ferozmente por uma força de visigodos sob a liderança de Alarico, né, que estava procurando vingança pelas atrocidades cometidas contra os visigodos por instigação do imperador romano. Deixa eu de novo aqui disparar o que eu esqueci. Então, a destruição resultante em Roma foi bastante suave pelos padrões antigos. Apenas alguns edifícios foram queimados, igrejas foram poupadas e não houve um massacre em massa. Morreu muita gente, mas não houve um massacre em massa. Para aquela época isso era suave. Mas, no entanto, isso teve um enorme impacto psicológico e muitas pessoas deixaram a cidade, porque parecia que Roma era inexpugnável. E apesar de não ter sido um massacre e tal, mostrou que não era, não é? Então muitas pessoas deixaram a cidade logo depois. E Pelágio estava entre essas pessoas. Ele atravessou o Mediterrâneo até Cartago, no norte da África, não muito distante de Hipona, onde Agostinho era bispo desde 395 depois de Cristo. Agostinho é simplesmente a grande figura do cristianismo ocidental, talvez a maior, né? Toda a teologia subsequente no Ocidente se baseia em seu vasto e incrível trabalho, né? Ele nasceu em Tagaste, na Argélia moderna, né, na África, em 354 depois de Cristo, e sua mãe Mônica era cristã e seu pai Patrícios era pagão. E Agostinho era um rebelde, selvagem, a gente pode dizer assim, né, em sua juventude, mas não desperdiçou os seus muitos talentos. Ele se formou em professor de retórica e ele se converteu em 386 depois de Cristo, quando morava e trabalhava em Milão. E ele retornou à África em 388. E em 391 ele foi ordenado presbítero na cidade de Hipona, né, Régios, também na atual Argélia, onde ele atuou como bispo assistente até ser consagrado bispo da cidade em 395. Sempre sendo um pensador extremamente profundo, né? Então, em 410, ele já era o maior teólogo do Ocidente. E Agostinho era muito diferente de Pelágio, né? Enquanto Pelágio tinha muito pouco senso de pecado em sua ideia de santidade e vivido muito tempo como monge, né? Agostinho não, ele tinha as amargas e profundas lembranças de uma vida cheia de pecados e lamentou que tivesse buscado Deus tão tarde na vida, né? Ou seja, que sua juventude não tivesse sido gasta para a glória de Deus. E o resultado disso foi que ele tinha um senso, Agostinho, profundo, vívido, claro, da pecaminosidade humana e da correspondente grandeza infinita da graça de Deus que salva pecadores assim. Enquanto Pelágio não tinha nada disso, não é? Essa é uma das razões pelas quais as Confissões de Agostinho serem a maior autobiografia espiritual já escrita, né, na história. Porque ele está falando sempre como uma oração a Deus, né? Todas as coisas boas, ele diz, vem de ti, ó Deus, e de ti, meu Deus, vem esta toda a minha salvação. Ela vem e está totalmente em ti. É parte do que ele diz nas Confissões, mais ou menos, né, assim, de maneira livre, né? Então, onde Pelágio viu todas as crianças como nascidas inocentes e puras, como Adão na criação no Éden, Agostinho escreveu: as crianças são inocentes, entre aspas, apenas porque não têm ainda nenhuma força física para expressar sua vontade. Mas suas mentes e corações não são inocentes e puros. Ele diz também nas Confissões. A única inocência, entre aspas, que as crianças têm, ele percebeu, era a inocência de atos exteriores de pecado. E isso era apenas porque elas não tinham força física ou capacidade para cometê-los ou expressá-los ainda. Era só uma questão de tempo. Como resultado de suas lutas contra o pecado, ele também tinha uma compreensão
eu diria, muito menos simplista da natureza da vontade humana. Enquanto Pelágio, para ele, o problema era apenas que as pessoas pecam, para Agostinho, o problema das pessoas é que elas são pecadoras, não é só que elas pecam. Uma visão muito mais profunda e bíblica. Era inevitável que, assim que ouvisse a posição de Pelágio, Agostinho pegasse a sua pena, né, e escrevesse uma resposta clara e contrária à palavra que Pelágio desenvolveu, a doutrina, né? E foi exatamente o que Agostinho fez. Então, enquanto a disputa entre Nestório e Cirilo era dominada pela política e se dava mais na esfera política que teológica, né, Agostinho se dirigiu a Pelágio inteiramente na arena da teologia. Pelágio era um falso mestre, estava ensinando uma heresia, e assim foi o seu ensinamento, né, que Agostinho não se oporia politicamente a alguém ou pessoalmente, ele se opunha ao ensinamento, não é? E não ao homem propriamente dito. Então Pelágio não foi para o norte da África sozinho, né? Ele tinha lá os seus discípulos, seus alunos. Ele foi acompanhado por muitos dos seus discípulos, entre os quais havia um brilhante ex-advogado chamado Celestius. E a história mostra que a mente lógica de Celestius fez dele um professor muito mais extremo, porque era alguém muito mais lógico, né, do que Pelágio. E esse é um lembrete que só a consistência lógica não é uma coisa boa se você parte de pressupostos errados. Porque se você tem um pressuposto errado e você passar a usar a lógica a partir de um pressuposto errado, ou seja, você não tem a definição bíblica de pecado e você tem uma definição falsa do que é o pecado. Daí para frente, toda a lógica que você vai usar, por mais lógico que você seja, vai estar tudo errado, não é? Por causa do pressuposto inicial. É como se você cometer um erro numa equação matemática, e mesmo que você seja um gênio desenvolvendo aquela equação dificílima, aquele primeiro erro no início vai fazer todo aquele trabalho um erro, né? Não tem mais como haver acerto ali. Então todo raciocínio a partir daí, daquele pressuposto errado, está fatalmente viciado. Não importa quão lógico e brilhante é um homem, se ele não partir daquilo que Deus disse sobre o pecado, a alma, né, o estado do homem, enfim, todo o resto que ele vai desenvolver, mesmo usando uma lógica brilhante, vai estar tudo errado, porque ele começou com um pressuposto errado. Então, num grande esforço para estender a influência do ensinamento de Pelágio, Celestius buscou a ordenação ao presbitério no norte da África, mas Agostinho garantiu, né, que ele não conseguisse ser ordenado, mas sim condenado como herege. E se baseando em sua grande habilidade e erudição bíblica, Agostinho produziu uma série de livros, folhetos, escritos sobre a natureza humana, a graça soberana, sobre a graça de Cristo e o pecado original, e sobre o espírito e a letra. E a graça de Deus, apontou Agostinho, não é mencionada na Bíblia tornando pecadores salváveis, mas por salvar os pecadores. Jesus não ajuda os homens a se salvarem, ele salva quem ele salva, né? Não é a vontade do homem, mas é a graça de Deus que é soberana na salvação. A questão era, a vontade do homem é soberana na salvação e tem a palavra final, ou é a graça de Deus? Agostinho estava dizendo, a graça de Deus que é soberana na salvação, né? Enfim, está simplesmente ensinando o que Paulo, enfim, o que a Bíblia ensina, né? Então, enquanto Agostinho usava as escrituras para responder a Pelágio e Celestius, o grande teólogo africano via cada vez mais clara de maneira mais profunda a salvação. E isso, assim, a polêmica foi boa no sentido de que essas grandes doutrinas da salvação, das cartas de Paulo e etc., foram trazidas de maneira mais clara para toda a igreja por causa dessa peleja, né? Então, afinal de contas, em toda a Bíblia, toda e somente a salvação
é pela graça. Então, contra a alegação de Pelágio de que todos nós nascemos inocentes e puros como Adão quando foi criado, Agostinho apontou que a Bíblia ensina o oposto, que todos nós caímos em Adão e que a queda de Adão afetou todos os seus descendentes e nós fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado. E Agostinho, usando inicialmente o texto de Romanos 5, 14 a 19, contra a alegação de Pelágio de que todos nós nascemos inocentes e puros como Adão foi criado, Agostinho apontou que a Bíblia ensina que todos nós caímos em Adão e que a queda de Adão afetou todos os seus descendentes. E um dos principais textos, né, que é esse, diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, né? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, né, de todos. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E mostrando como claramente a Bíblia afirma que o pecado de Adão não apenas afetou Adão, mas afetou completamente toda a sua progenie, né? Porque Paulo diz: pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Agostinho mostrou como, de alguma maneira misteriosa, mas muito real e inequívoca, todos os descendentes de Adão estavam realmente presentes em Adão quando ele pecou. E assim eles compartilhavam sua transgressão, queda e depravação e culpa, né? Paulo, em Romanos 5, vai até dizer que é por isso que crianças, bebês morrem. O salário do pecado é a morte. Uma criança não poderia morrer se ela nascesse sem pecado, né? Seria injusto, né? Apenas mais tarde que a teologia federal seria desenvolvida, entendendo-se em Adão como uma questão de liderança, dele ser o cabeça federal. Então, enquanto isso ainda não estava desenvolvido, Agostinho estava dizendo, de alguma maneira misteriosa, todos nós estávamos lá em Adão. E Adão, sendo o cabeça federal da humanidade, não é? Ao cair, ele trouxe com ele toda a sua progenie. Isso é o que é chamado de pecado original, conforme exposto, por exemplo, no artigo 9 da Igreja da Inglaterra. O pecado original não está no segmento de Adão, na imitação, como os pelagianos falam, não é? Mas é culpa e corrupção. Ou seja, é a culpa e a corrupção que está em nós através do pecado de Adão. A natureza de todo homem, que naturalmente é herdada da descendência adâmica, por meio do qual o homem está completamente afastado da retidão original. Como Paulo diz, a mente humana é inimizade contra Deus, né? E tem em sua própria natureza inclinação, o artigo diz, final e total ao mal. A inclinação, a vontade, tudo está capturado pelo mal, de modo que a carne sempre é contrário ao espírito. A mente sempre é inimizade contra Deus. E, portanto, toda pessoa nascida neste mundo, a condição é essa, fazendo com que todos mereçam apenas a ira e a maldição de Deus, como Paulo mostra em Romanos 3, não é? A partir do 10, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus,
todos se extraviaram e juntos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não é? A sua garganta do homem é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de cobra, né? de serpente, de áspides, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés, ele está citando um salmo, né? Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. E o que caracteriza o homem, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, Paulo diz, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Foi isso que Pelágio negou, não é? E isso que muitos negam hoje sem dizer diretamente como Pelágio, não por causa das Escrituras, mas porque Pelágio estava preocupado que o ensino da Bíblia pudesse encorajar as pessoas a pecar, porque elas não poderiam fazer melhor. Se elas são pecadoras em Adão e estão depravadas, então isso ia incentivar a ideia da graça e incentivar as pessoas a viverem em pecado. Em outras palavras, o claro e flagrante abuso da doutrina, como alguém lá com Paulo tenta fazer, então vamos pecar mais para que a graça abunde, né? Em Romanos 6. Para Pelágio, isso era uma razão suficiente para se opor à clara doutrina bíblica, como é hoje, não é? Em vários assuntos é assim. Por exemplo, há uma cláusula de exceção que permite a quebra da aliança do casamento e um novo casamento. Mas as pessoas pensam que se houver essa cláusula de exceção que Cristo trouxe, vai incentivar, então eles vão e mudam o que Cristo disse. Não é? É o que Pelágio fez. Se a graça, ele disse, isso corre o perigo das pessoas querem pecar mais, então vamos mudar o que a Bíblia ensinou. Não é? Muitas pessoas acham que são santas, e ele estava defendendo a santidade de Pelágio, né? E elas acham que, para a visão delas da santificação, você pode dizer que a Bíblia está errada e que Jesus foi imprudente ao falar aquilo, ou a segunda cláusula que Paulo traz, e que Paulo ensinar a graça é perigoso, porque a graça vai levar as pessoas a pecar. Então não é verdade. A graça é a única coisa que liberta o homem do pecado, faz ele viver em santidade, transforma ele de um grau de glória para outro, não porque ele quer ser salvo, mas porque ele é salvo. E não só isso, se alguém é justificado, então ele também tem o Espírito de Deus e ele tem deleite em Cristo, vai ser produzida alegria indizível e cheia de glória. Deixa eu ver que horas são. Enfim, todas essas coisas, né? E encontramos pessoas sem fim fazendo a mesma coisa hoje, né? E chegando ao mesmo trágico resultado, apelando não à Bíblia somente, mas ao que elas temem que as consequências de uma doutrina possam ter ou ser, independente de a Bíblia ensinar o preceito claramente ou não. Então, em 411 depois de Cristo, um conselho local de bispos africanos foi convocado em Cartago para considerar o ensino de Pelágio. E com Agostinho, o maior teólogo da época, como promotor, o veredicto foi firme que Pelágio ensinava, era uma heresia. Ele foi condenado como um herege que ensinava contra o claro ensino das Escrituras. Então não havia agora nenhuma cobertura para ele ensinar na África, a menos que se retratasse, o que ele não estava disposto a fazer. E sua única opção então era partir para outra parte do Império Romano. E foi exatamente o que Pelágio fez, e partindo do norte da África, Pelágio viajou para a Palestina, onde logo se tornou amigo do bispo João de Jerusalém. Então, por outro lado, Pelágio e seus seguidores entraram em choque com Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que morava em um mosteiro em Belém. Ambos os homens eram o quê? Defensores da vida monástica, mas Jerônimo, como era de se esperar de um homem que conhecia a Bíblia intimamente nas línguas originais, né, achou a exaltação de Pelágio da vontade do homem profundamente perturbadora e contrária às Escrituras. Então, mesmo não tendo as convicções tão formadas como Agostinho,
ele achou a ideia de que as conquistas de uma vida de santidade entre monges, freiras, cristãos eram, em última análise, o resultado das decisões daqueles que se dedicavam a uma vida assim. Era perturbador, não é, achar que isso não era o resultado do que Deus fez, e sim o resultado do homem livre. E ele disse: se esse era o caso, então como todo louvor seria dado a Deus, não é, pela salvação. E no início de 415, um padre espanhol chamado Paulo Orósios chegou a Belém, do norte da África, e Orósios estava hospedado com Agostinho lá em Hipona, e trouxe a Jerônimo as notícias de Agostinho, e também trouxe consigo as cópias dos escritos de Agostinho contra Pelágio, incluindo a natureza da graça. Então, em 28 de julho, o bispo João realizou uma reunião informal em Jerusalém com Orósios e Pelágio, e o monge britânico, né, Pelágio, se defendeu vigorosamente, e Orósios não estava à altura da tarefa para se opor a ele, né? Não tinha conhecimento à altura para fazer isso. E um sínodo formal realizado em Dióspolis em dezembro declarou Pelágio ortodoxo e não herege. E para o grande desgosto de Jerônimo, que na época estava empenhado em escrever um diálogo contra os pelagianos, uma obra que ele mesmo descreveu como um cacetete espiritual, Jerônimo salientou que nenhum dos santos bíblicos eram perfeitos, mas pecadores redimidos por graça, e apelou para o claro ensino bíblico contra a especulação filosófica de Pelágio, e não bíblica. No entanto, no calor daquele debate e em excesso de zelo, Jerônimo errou, sugerindo que o próprio Jesus necessitava de ajuda divina para permanecer perfeito. Enfim, para defender a verdade, ele também se atrapalhou. Uma afirmação que Pelágio e seus partidários estavam esperando um erro, e ansioso para ter algo contra Jerônimo. E a declaração de ortodoxia de Pelágio em Dióspolis foi obtida por uma combinação de oratória boa que ele tinha, de Pelágio, e a influência pessoal do bispo João, que se tornou amigo pessoal dele. E foi uma grande decepção para Jerônimo e Orósios, assim que a estação de viagens da época do ano reabriu, Orósios voltou a Hipona com uma carta de Jerônimo para Agostinho, no qual foram dados detalhes do que aconteceu lá na Palestina. E enquanto Orósios estava em Hipona, chegou a notícia de que os partidários de Pelágio tinham atacado o mosteiro de Jerônimo em Belém e queimaram tudo. Então, enquanto Pelágio não aprovou a ação, não aprovou o que os seguidores dele fizeram, jamais ele também falou contra, aquela coisa, não aprovo, mas não falou nada contra. Então, por várias razões, incluindo a contínua controvérsia sobre a pessoa de Cristo, que culminou no concílio da Calcedônia, e a dificuldade de comunicação naquela época, não é igual hoje, a controvérsia pelagiana foi uma questão da Igreja Ocidental, não chegou na Igreja do Oriente. Por essa razão, foi que isso afetou diretamente a Sé de Roma, embora a ideia da supremacia papal ainda fosse desconhecida lá no século V. E a Sé de Roma desfrutava de uma primazia de liderança na Igreja Ocidental e nas controvérsias locais. Então o apelo muitas vezes era feito a Roma. Portanto, segundo a decisão do Sínodo Palestino de Dióspolis de ir contra a condenação de Pelágio lá em Cartago em 411, as igrejas africanas mantiveram seus próprios sínodos e também apelaram para Inocêncio I, que era bispo de Roma. E em 411, ele foi bispo de 411 a 417, eu acho. Então, quando ele ouviu não só a decisão em Dióspolis, mas também sobre o ataque ao mosteiro de Belém, ele teve chegou a ele essas informações. E a morte de Inocêncio em março de 417, no entanto, trouxe incerteza sobre essa questão toda, onde Inocêncio havia condenado Pelágio, seu sucessor, Zósimo, reabriu o assunto e permitiu ser influenciado pela correspondência que ele manteve com Pelágio e um argumento pessoal talentoso do ex-advogado Celestius, que estava em Roma.
Então Zósimo anunciou que estava revertendo o veredicto do seu antecessor e criticou os bispos africanos. Mas Agostinho e seus companheiros não se sentiram intimidados por isso e responderam que a sentença de inocêncio do anterior, né, devia permanecer, confirmando em um sínodo em 418. Tá chegando alguma coisa aqui em casa, estão tocando a campainha e aí os cachorros começam a latir. Então eles até apelaram ao imperador, forçando Zósimo a fazer uma rápida reviravolta. E sem outra opção ele repetiu a condenação de Pelágio por inocêncio e declarou que ele era de fato excomungado e herege. E ele continuou a discutir com a igreja africana até adoecer no final de 418, e a doença rapidamente levou ele à morte em 26 de dezembro daquele ano. Então o assunto não foi reaberto pelo seu sucessor. Pelágio deixou a Palestina e foi para o Egito, e depois disso ele desapareceu da história. Em 431, Pelágio e Celeste foram condenados como hereges pelo concílio de Éfeso. No entanto, a morte de Pelágio não foi o fim das suas especulações. A heresia sempre tenta mudar de forma para permanecer. A gente sempre deve entender isso. Então não havia apenas aqueles que o seguiram, mas houve aqueles que tentaram desenvolver um caminho do meio. Vamos lá, se o pelagianismo não foi, por que a gente não pode dar uma ajeitada aqui, né, para ele ficar com outra cara? E entre o estrito ensino bíblico do pecado original e do arbítrio humano, né, da escravidão da vontade humana, foi tentado trazer de volta a ideia do livre-arbítrio de Pelágio. E no sul da Gália, em particular, havia monges que ensinavam que a natureza humana foi muito prejudicada pela queda, tornando muito difícil para as pessoas escolherem fazer o bem, mas que mesmo assim era possível ao homem, com a ajuda divina, ele mesmo escolher o bem. Ou seja, como Pelágio, eles negavam a depravação total da natureza humana. E entre eles estavam teólogos como John Cassian e Vicentius de Lérins. E se a imagem bíblica é de homem morto em delitos e pecados, como está em Efésios 2, 1 e Colossenses 2, 3, a visão semi-pelagiana é que o homem está ferido, assim, está muito machucado, né? Está quase morto, talvez meio morto, mas ainda capaz de responder a Deus por conta própria, tendo livre-arbítrio. Isso também foi condenado de novo no Concílio de Orange em 529 depois de Cristo. E a tentativa de acomodação foi chamada de semi-pelagianismo. E ela falhou porque não abordou as questões básicas levantadas na controvérsia através da Bíblia, né? Enquanto Agostinho, seguindo a Bíblia, colocou toda a salvação, toda a obra da salvação, do começo ao fim, da predestinação à glorificação, nas mãos de Deus, em sua graça soberana, como Paulo fala, os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, os que chamou, a esses justificou, os que justificou, a esses glorificou, né? A corrente de ouro. Os semi-pelagianos tentaram dividir as responsabilidades entre Deus e o homem, né? Achar um caminho do meio, talvez de forma mais ruinosa, sabe? Eles colocaram a eleição de Deus com base na fé prevista no crente, como é feito até hoje na argumentação contra o claro ensino bíblico, tornando assim o homem e não Deus quem começa a obra de salvação, porque Deus na verdade só está olhando para o futuro, um futuro que quem está causando o futuro, não é? O homem existe, respira e se move em Deus. E como eu já disse, eu posso ser um profeta a respeito de quem está morto. Quem está morto amanhã só vai estar pior, e depois pior, e depois mais no estado de decomposição ainda pior. E enfim, quem está morto nunca está melhorando, está se decompondo, né? A Bíblia chama isso de corrupção, né? Está se corrompendo, né? Esse é o processo que a morte faz. Você não tem como Deus olhar para um homem morto em delitos dos pecados lá na frente e ver algo bom, santo e vivo, não é? E Deus não é um vidente. O futuro para Deus não é que Deus consegue ver o futuro, não é? O futuro é o
o que Deus decretou na eternidade. Farei toda a minha vontade. Eu vejo o fim desde o princípio. Toda a minha vontade será feita. Por quê? Porque não é que outra coisa que não é Deus, um outro ser, uma outra força, está causando a história. E Deus só tem a capacidade de ver o que esse ser ainda maior que ele está causando, o que seria Deus, né? A história, o que eu e você chamamos de futuro, é o que Deus decretou na eternidade. Tudo que existe, existe nele. Tudo que subsiste, subsiste pela palavra dele. Nós nos movemos, respiramos e existimos nele, né? Então, apesar da vigorosa condenação de Pelágio e da condenação, deixa eu olhar a hora ali, de Pelágio e da condenação do concílio de Orange contra o semipelagianismo, uma forma de semipelagianismo lentamente se tornou o ensino padrão da Igreja Católica durante toda a Idade Média, como basicamente é o ensino da Igreja Católica, é o ensino da Igreja Católica hoje e da grande parte da Igreja Evangélica. Mas começaram a descrever mais sutilmente como semi-agostinianismo. Ou seja, em vez de ele chamar do que era, eles quiseram botar o nome de Agostinho para o troço não ficar muito ruim, não é? Então, na verdade, era um semi-pelagianismo, né? Mas eles falaram que era um semi-agostinianismo, né? Formalmente apenas o veredicto de Orange era aceito, mas a ideia de que o homem tem em algum sentido livre-arbítrio para escolher Deus e que ele é que é decisivo na salvação foi tomada quase como uma parte auto-evidente, não saindo das escrituras, mas pela percepção natural e filosófica, não é? Da teologia da Igreja Católica. E como o homem sempre acha que ele é o capitão da sua alma, quando Jesus disse que os fariseus eram escravos do pecado, você viu a resposta que eles tiveram. Então, claro que isso não foi sem desafios, como Agostinho permaneceu altamente respeitado como o grande doutor da igreja, né? Mesmo que na época, sendo pouco lido, né, era respeitado. Enquanto Agostinho era firme em seu ensinamento de que a salvação é toda, do início ao fim, uma obra da graça soberana de Deus, a teologia medieval, com seu elaborado sistema sacramental, né, tornou ela de novo uma questão sinergista, uma questão de cooperação entre o homem e Deus. A ideia antibíblica de uma graça preveniente apareceu, isso é, uma graça que vem antes. A gente tem que ter cuidado porque essa mesma expressão é usada por Agostinho, mas com outro significado, né? É que a graça de Deus opera anteriormente, regenerando o homem, e aí depois todos os efeitos dela aparecem. Arrependimento, fé, enfim, todos os dons comprados por Cristo. Mas aqui é diferente, não é? Aqui, depois em John Wesley, a graça preveniente que Deus dá para todas as pessoas, para que elas possam, se quiserem crer, surgiu. Ou seja, para não dizer, então tudo bem, então o homem é caído, mas todos eles receberam essa graça, que apesar de serem mortos, eles têm um morto que tem uma parte viva, né? Então, o que é diferente do termo graça preveniente, como Agostinho lá usou, que é uma graça que opera somente nos eleitos, não é? E é assim que eles são chamados, né? Sendo então uma graça eficaz, produzindo todos os efeitos salvíficos em todos os eleitos. Os que dantes conheceu, esses predestinou, os que predestinou, esses chamou, esses ele justificou, esses ele glorificou. Você vê que ela tem efeito final, né? E não uma graça preveniente que ela não tem, ela vai funcionar ou não, é só dando uma chance para o homem mesmo ser o definidor, né? Então, graça preveniente antibíblica que age em todos os homens para que eles tenham livre-arbítrio para serem a causa inicial e final da salvação. E nós temos então a reforma protestante. Bibi Arfield descreveu a reforma como a vitória da doutrina da graça de Agostinho sobre a doutrina da Igreja Católica.
Em grande medida, a reforma foi tão somente a redescoberta dos ensinamentos do grande pai da igreja, né, do grande pai africano, né, que é Agostinho, nesse ponto do estado da vontade humana, tanto quanto outros. É por isso que Lutero disse que a sua obra mais importante, que todas podiam se perder, menos o Catecismo para crianças e a obra mais importante, que era a escravidão da vontade. Não é? Você vê que hoje grande parte da igreja evangélica tem a mesma posição da igreja católica, não dos reformadores. Então, exatamente por isso, o grande debate da reforma foi entre Erasmo, pela igreja católica, e Lutero, exatamente sobre a questão do livre-arbítrio e a escravidão da vontade humana. E o pequeno diatribe de Erasmo, né, escrito a pedido da igreja católica em 1524, queria manter o ensino medieval sobre o livre-arbítrio. E foi do livre-arbítrio, né? Afirmando o livre-arbítrio. E foi respondido no ano seguinte com a obra magistral de Lutero, A Escravidão da Vontade, no qual o reformador, o grande reformador alemão, confirmou Agostinho contra o que ele considerava uma forma de pelagianismo dos últimos dias, que era um semi-pelagianismo, mas a ideia central, graça preveniente, mas dava no mesmo. O homem começa e termina a sua salvação. Enquanto era café? Ah, que bom. Claro, trouxe café. Enquanto era crítico vigoroso dos abusos práticos da Igreja Católica, Erasmo, apesar de até inicialmente ele era um herói assim para os reformadores, já que ele foi um instrumento para ter acesso aos originais, né, da Bíblia, o que foi importante demais na reforma. E Erasmo, então, ele era um crítico dos abusos práticos da Igreja Católica, mas ele manteve a teologia medieval como ensinada por escolásticos como Alexandre de Hales, né, que viveu lá nasceu em 1185, enfim. Lutero considerou seu livro, A Escravidão da Vontade, como o mais importante que ele escreveu. A coisa mais importante que ele escreveu é o coração da reforma. É engraçado pensar que hoje pessoas se dizem protestantes e elas pensam exatamente como a Igreja Católica, né? E não como o reformador, os reformadores, né? Que estavam ali abraçados à verdade bíblica, não é? E toda ela, que vai terminar num Soli Deo Gloria, começa, é óbvio, com a realidade do pecado, não é? Lutero expôs a visão da reforma fundada firmemente na Escritura, num solo Escritura, né? Apesar dessa expressão não está lá ainda. Por outro lado, a Igreja Católica Romana afirmou os ensinamentos que foram expostos por Erasmo, e a divisão permanece até hoje. Então é fácil ver que muitos que se dizem protestantes pensam e ensinam exatamente igual à Igreja Católica em sua adaptação do pelagianismo. E depois da reforma, formas contínuas de pelagianismo ou semi-pelagianismo continuaram a surgir. Mas o movimento de uma forma de semi-pelagianismo mais significativo da era pós-reforma foi o chamado pelo nome de Arminius, né? Jacobus Arminius, em latim, né? Ele era um pastor reformado, holandês, que começou a ensinar uma forma de graça universal que fazia todos os homens salváveis, embora essa graça não salvasse ninguém. Isso era com o homem. Quem ia definir isso é o homem. E ele negou um decreto de reprovação e modificou o ensinamento sobre o pecado original, negando a depravação total do homem em Adão, né, que ele havia recebido de seus professores. Então, apesar das críticas de suas opiniões heterodoxas, né, ele foi nomeado professor de teologia em Leiden em 1603, onde ele ensinou até morrer, em 1609, aos 49 anos de idade. Então ele encontrou seguidores, discípulos, como Pelágio lá, né? E esses discípulos, liderados por Simon Episcopius,
desenvolveram seu sistema ainda mais, o sistema de Arminius, né? Depois que ele já tinha morrido. E em 1618, o Sínodo de Dort foi convocado na Holanda, tendo a presença dos principais teólogos reformados da Europa, os puritanos, né? E ele condenou inequivocamente os arminianos nos 5 pontos que eles haviam propostos, respondendo biblicamente cada um desses pontos que os arminianos colocaram. Então, entenda, as pessoas falam sobre os 5 pontos do calvinismo, mas nenhum reformador, nem Calvino, escreveu 5 pontos de nada, né? Calvino sistematizou toda a doutrina bíblica, não é? Se existe 5 pontos, isso é uma ironia, mas é coisa dos arminianos, porque eles propuseram 5 pontos. E aí é óbvio que no Sínodo de Dort responderam aos pontos que eles tinham colocado. E responderam 5 pontos, então ficaram as 5 respostas. E essas 5 respostas é que depois apelidaram os 5 pontos do calvinismo, né? Então, reafirmando o ensino bíblico do pecado original e o seu efeito sobre o homem, e a salvação sendo totalmente uma obra da graça soberana de Deus. O Dort fez isso, né? Mas o ensinamento arminiano não morreu e se espalhou na Igreja da Inglaterra sob a liderança do arcebispo Laud e foi favorecido pelos reis da Inglaterra, Stuart, né? A dinastia Stuart, apesar do caráter reformado dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Ou seja, os 39 artigos da Igreja Anglicana são reformados, são corretos, né? Mas a cabeça da Igreja eram os reis, né? E como hoje é o príncipe Charles, né? O príncipe não, agora já é rei, né? O rei Charles. Então, apesar dos 39 artigos serem reformados corretamente na Igreja da Inglaterra, os Stuart apoiaram uma visão contrária, né? Então, após a restauração e subsequente expulsão da maioria dos puritanos da Igreja da Inglaterra, e os puritanos são assim, né? Eles foram todos expulsos, né? Esse arminianismo racionalista se tornou a teologia predominante na Igreja da Inglaterra, embora ainda houvesse uma parte comprometida com a teologia dos artigos, que ainda ficou na Igreja anglicana. E depois, John Wesley, que na época do grande avivamento, né, com George Whitefield, John Wesley recorreu a essa herança arminiana e tentou mesclar, falando sobre uma visão mais bíblica, entre aspas, da condição do homem, como perdido em pecado e condenado em Adão. Mas ao mesmo tempo, sempre tem um mais, né? Não fica o que a Bíblia diz, né? Mas ao mesmo tempo ele ensinou que Deus graciosamente deu a todo mundo a capacidade de responder ao Evangelho se quisesse. Ou seja, é o semi-pelagianismo, não é? Da Igreja Católica. Então todo o ensino resultante era muito instável, onde teve tentativa de sistematização seguir o curso natural da negação do pecado original em sua plenitude e depravação humana e uma exaltação do livre-arbítrio, como tem até hoje, não é? O Catecismo de Heidelberg argumenta que os pecadores nascem, não são feitos, não é? Na pergunta 7 diz, então, de onde vem essa natureza humana corrupta? E a resposta é, da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Essa queda envenenou tanto nossa natureza que nascemos pecadores, corruptos desde a concepção. Sempre que o pecado é minimizado ou o pecado é marginalizado, nós prestamos tributo à mentira pelagiana, não é? Sempre que o livre-arbítrio da criatura é exaltado, nós honramos a heresia pelagiana. Sempre que o pecador recebe o direito e a capacidade embutidos de acreditar no Evangelho sem o poder da graça, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não é? E todo o ensino bíblico, nós desonramos a Deus. Nós estamos negando o que o Evangelho diz.
o evangelho do seu filho. Nós desonramos a Deus e o evangelho de Cristo. Em termos simples, o pelagianismo está vivo e bem. Não é? Ele toma outras coisas, dá uma ajustada, igual o semipelagianismo, mas você vê, ele está sempre lá, porque é humanista. Não é? E por isso se encaixa bem, ninguém fica ofendido com isso. E é por isso que uma igreja assim fica tão facilmente aberta a todas cada vez a negação cada vez maior do que o pecado é, da nossa cultura, da psicologização do pecado, etc. Então essa heresia maliciosa tem enganado e destruído pessoas e vai continuar fazendo isso. Porque ela faz promessas, mas sempre falha em cumprir. O pelagianismo e todos os seus filhos, né, em última análise, celebra as habilidades da criatura e não honra o Criador, como Romanos 1, 22, 23 diz. Como tal, esse sistema teológico enganador continuará a impedir o progresso e a propagação da verdade mesmo dentro da igreja. Mas Pelágio não foi o único a comprometer essa doutrina assim, como a gente viu. Na introdução da escravidão da vontade, né, de Lutero, J. Packer ele escreve: o protestantismo moderno não seria nem de propriedade, nem mesmo reconhecido pelos reformadores. Ou seja, o cristianismo de modo geral, né? O protestantismo hoje se tornou erasmiano, muito mais do que luterano, né? Ou seja, mostra a mesma visão que Erasmo e a Igreja Católica tinha, e não Lutero. A visão da Igreja Católica e não dos reformadores. Então, muito do protestantismo moderno é, na verdade, semi-pelagiano. No melhor das hipóteses, né? O evangelicalismo moderno está profundamente infectado. Basta pensar nos apelos para que as pessoas se decidam, entre aspas, por Cristo, e na imagem de Cristo que fica ali invocando o pecador a o aceitarem. Então, pregadores evangélicos modernos são ouvidos pedindo que seus ouvintes deem uma chance para Jesus. E grande parte da culpa por isso pode ser atribuída a um homem considerado por muitos como um herói, mas na realidade um dos falsos mestres mais perigosos para a sã doutrina bíblica, que é Charles Finney. Né? Eu mencionei antes como Wesley defendeu isso, mas Finney foi muito mais longe, né? Nascido em 1792, na zona rural da Nova Inglaterra ainda, né? Nos Estados Unidos, ele foi aprendiz de advogado na época da sua experiência de conversão, em 1821. E convicto de que foi chamado para ser um advogado de Deus, ele começou a estudar para o ministério e ordenado ao ministério presbiteriano em 1824 como evangelista. E apesar do fato de que ele teve que dar seu consentimento na hora de ser consagrado e dizer que era fiel à confissão de fé de Westminster a fim de ser ordenado, né, ele disse mais tarde que ele nunca tinha nem lido a confissão de fé de Westminster. Ele disse que subscrevia a confissão, mas ele nunca tinha lido. E quando ele leu, ele descobriu que ele discordava totalmente com o que estava ali. Apesar disso, ele continuou a pregar, né, como evangelista presbiteriano e a ensinar o que realmente equivalia ao pelagianismo puro, né, nem ao semi. E Finney transferiu da sua formação jurídica o princípio de que um mandamento implica, igual Pelágio, né, necessariamente a capacidade de realizá-lo, como grande parte dos evangélicos hoje argumentam também. Né? Portanto, se Deus ordena que as pessoas façam algo, elas devem ter o poder de fazer isso. E nisso ele é o pai do evangelismo moderno, de decisão, né, de tomar uma decisão, de fazer o apelo, tal. Ele que trouxe isso, porque ele acreditava que todo homem deve ter em seu poder, sem ajuda, de se arrepender e se voltar para Cristo se quiser. E Finney raciocinou que as melhores formas de evangelismo eram aquelas que forjavam, pressionavam sobre a vontade livre do homem. Você podia usar qualquer subterfúgio, contanto que o homem se convertesse, não é? Contanto que o homem se decidisse.
E assim ele desenvolveu a sua estratégia evangelística com base nessa ideia. E o resultado foi que, em vez de confiar na Bíblia e no Espírito Santo, num chamado eficaz, Finney contava com técnicas de alta pressão, reunião que duravam longas horas, discursos emocionais, não é? Para o homem ficar mais emocionado e tomar uma decisão. E eles trouxeram milhares para fazer uma profissão e aceitarem a Jesus Cristo, né? Hoje, levantar a mão e ir na frente. Finney particularmente se opôs à ideia de que todos os homens são caídos em Adão. Ele não acreditava nisso, negou isso. Escreveu isso na sua teologia sistemática, e que precisavam ser salvos por um poder fora de si, mas que eles tinham neles mesmo poder do livre-arbítrio para isso. E ele insistiu que os homens, ele diz, eles estão sob a necessidade de primeiro mudar seus corações, os próprios homens. Não é que eles são regenerados, eles que mudam seus corações. E supostamente a regeneração vem depois, ou seja, a Bíblia diz que Jesus diz que se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Mas, enfim, você tinha que mudar seu coração ou sua escolha de um fim antes que eles pudessem, o homem, né, expor qualquer volição para assegurar qualquer outro fim que não seja egoísta. E Finney, ao contrário da doutrina do pecado original, acreditava que os seres humanos são capazes de escolher se desejam ser corruptos por natureza ou redimidos. Referindo-se à doutrina do pecado original, Finney se refere a ela como um dogma sem lógica e fundamento bíblico na sua teologia sistemática. Em termos claros, ele negou a ideia de que os homens possuem uma natureza pecaminosa. Por conseguinte, se Adão nos leva ao pecado, e isso ocorre não porque nós herdamos a culpa, ou nascemos em pecado, ou nascemos pecadores, herdamos a corrupção, e sim, é só porque nós seguimos o triste exemplo de Adão, exatamente o que ensinava Pelágio. Tal ideia nos conduz a pensar, logicamente, que Cristo, o segundo Adão, nos salva por meio do exemplo, porque se o primeiro Adão, nós não caímos nele, e a gente só está no nosso estado porque a gente imitou ou imita o primeiro Adão, então o segundo Adão é a mesma coisa. A gente é salvo só por imitar ele. Este é exatamente o ponto onde Finney chegou. Ao explicar a doutrina da expiação, ele negou de que Jesus pudesse pagar o meu pecado, o pecado de Josemar, não é? Porque seria injusto. Então a primeira coisa que temos de observar sobre a expiação, dizia Finney, é que Cristo não poderia ter morrido em favor do pecado de qualquer outra pessoa, exceto o dele mesmo. Não é? Ou seja, ele não podia pegar a culpa de outro. Então a morte dele tinha que ser só um exemplo. Não é? Porque ele não tinha pecado, mas ele também não podia morrer pelo pecado de Josemar. Sua obediência à lei de Cristo e sua perfeita justiça era suficiente para salvar somente ele mesmo, mas não podia ser aceita em favor de outro. Ninguém podia ser salvo pela justiça de Cristo. Então o fato de que toda a teologia de Finney resultou de uma intensa paixão por aperfeiçoamento moral, né, moralista, pode ser visto nessa afirmativa. Finney diz assim: se Cristo tivesse obedecido à lei como nosso substituto, por que a insistência bíblica sobre o nosso retorno à obediência pessoal? Ele não conseguia ver que a obediência é o fruto da salvação, né? É o fruto do Espírito em nós. Ele diz, olha, por que então a Bíblia manda a gente obedecer e nos ensina a obediência? Apresentando essa obediência como um requisito fundamental para a salvação, ele diz na sua teologia sistemática. Finney acreditava que Cristo havia morrido por algum motivo, não por alguém, por algum motivo, mas por alguma coisa, não é? Então, em outras palavras, Cristo morreu por um objetivo e não por um povo, muito menos um povo escolhido. O objetivo da morte de Cristo foi reafirmar, segundo ele, o governo moral de Deus e nos conduzir à vida eterna por meio do seu exemplo. Assim como o exemplo de Adão nos incita ao pecado, o exemplo de Cristo nos incitaria à santidade. Então, por que Cristo morreu? Deus sabia que a expiação ofereceria às criaturas, ele diz, os mais elevados motivos para serem imitados. E o exemplo é a mais poderosa influência moral, segundo ele, que pode ser praticada.
E se a benevolência manifestada na expiação não subjuga o egoísmo dos pecadores, a situação desses é desesperadora. É o que ele diz na sua teologia sistemática. Portanto, ele está dizendo, nós não somos pecadores desesperados que precisam ser redimidos, e sim pecadores desorientados que necessitam de uma demonstração de altruísmo tão comovente como a cruz, que nos leva e nos motiva a abandonar o egoísmo. Finney não apenas acreditava que a teoria de uma expiação de influência moral era a principal maneira de se entender a cruz. Ele explicitamente negava a expiação vicária de Cristo, pois essa admite que a expiação foi literalmente o pagamento de um débito, ou seja, que Jesus pagou, que foi cravado na cruz o meu débito, né, que era contra mim, mas que, conforme nós vimos, ele diz, não é coerente com a natureza da expiação. E é verdade que a expiação por si mesma não assegura a salvação de ninguém. Ele diz, não paga o pecado de ninguém. Então Finney argumentou de maneira firme contra a crença de que o novo nascimento é um dom de Deus, insistindo que a regeneração consiste na atitude do próprio pecador mudar a sua intenção, sua preferência e sua escolha definitiva, ou mudar do egoísmo para o amor e a benevolência, impulsionado pela influência moral e comovente do exemplo de Cristo. É o que ele escreve na sua teologia sistemática, né? Então, a pecaminosidade original, a regeneração física e todos os dogmas resultantes e similares a esses opõem-se ao Evangelho e são repulsivos à inteligência humana, ele diz. É repulsiva a ideia de que Jesus pagou o pecado de outro, não é? E carregou as nossas iniquidades. Não levando em conta o pecado original, a expiação vicária e o caráter sobrenatural do novo nascimento, né? Negando isso, Finney prosseguiu, porque um abismo chama outro abismo, né? E ele atacou o artigo pelo qual a igreja mantém-se de pé ou cai, né? Na justificação. Os reformadores protestantes insistiam, com base no claro ensino bíblico, que a justificação, que no grego é declarar justo, ao invés de tornar justo, né? É declarar justo, era um veredicto forense externo. Isso é judicial, né? Em outras palavras, enquanto o catolicismo romano sustentava que a justificação era um processo para tornar melhor uma pessoa má, ou seja, misturava com santificação, etc., os reformadores argumentavam que a justificação era um pronunciamento, uma declaração de que alguém possuía agora retidão de outra pessoa, ou seja, de Cristo, né? Portanto, a justificação era um veredicto perfeito, dado a alguém de uma vez por todas, declarando que alguém permanecia íntegro desde o início, né? Desde que foi justificado, né? Regenerado, etc., e não em qualquer outra etapa posterior. Então as palavras-chave da doutrina evangélica eram forense, significando judicial, e imputação, lançar na conta de alguém, ou seja, meu pecado foi lançado na conta de Cristo, opondo-se à ideia de infusão de justiça na alma aos poucos, né? Sabendo isso, Finney declarou que é impossível e absurdo que os pecadores sejam declarados legalmente justos. Conforme veremos, ele diz, há várias condições, mas apenas um fundamento para a justificação dos pecadores. Ele diz, nós já dissemos que não existe uma justificação no sentido forense ou judicial, e sim uma justificação, Finney diz, fundamentada na ininterrupta, perfeita e universal obediência à lei. E é por isso que o homem fica sendo salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Isso, sem dúvida, é negado, ele diz, por aqueles que asseveram que a justificação evangélica ou a justificação de pecadores arrependidos possui o caráter de uma justificação forense ou judicial. Ele diz, eles se apegam à máxima judicial de que aquilo que um homem faz através de outro é considerado como sendo feito por ele mesmo. Ou seja, o que Adão fez
eu pequei nele, e o que Cristo fez, se eu estou em Cristo, eu sou justo nele, né? Portanto, a lei, ele diz, considera a obediência de Cristo como nossa, com base no fato de que ele a obedeceu por nós, né? A isso, o próprio Finney respondeu dizendo que a doutrina de uma justiça imputada de Cristo a nós, ou seja, que a obediência de Cristo à lei foi reputada como minha obediência, né, como nossa, fundamenta-se em uma suposição falsa e sem lógica. Afinal de contas, a justiça de Cristo, ele diz, poderia justificar somente a ele mesmo, e jamais poderia ser imputado a nós, como o pecado de Adão também não poderia ser. Então era naturalmente impossível para ele obedecer à lei em meu lugar, em nosso favor, Finney diz. Essa interpretação da expiação como base da justificação dos pecadores tem sido uma ocasião de tropeço para muitos, Finney disse, né, na sua teologia. E o conceito de que a fé é a única condição da justificação expressa, abre aspas, um ponto de vista antinomiano. Ou seja, o medo dele era o mesmo lá do Pelágio, né, de Finney. E ele diz, nós veremos que a perseverança na obediência até o fim é também uma condição para a justificação. Ou seja, de tal maneira que realmente funciona assim, não é? É por isso que o homem, até o último segundo, ele não sabe se é salvo realmente ou não, porque o que vai acontecer no próximo segundo. Além disso, ele diz, a santificação presente no sentido da plena consagração a Deus é outra condição da justificação. E alguns teólogos transformaram a justificação em uma condição para a santificação, ao invés de fazerem da santificação uma condição para a justificação. Porém, conforme a gente observa, esse é um conceito errado, ele diz, sobre a justificação, na sua teologia sistemática. Então, cada ato de pecado exige uma nova justificação, segundo ele, né? Referindo-se aos elaboradores da Confissão de Fé de Westminster e ao ponto de vista de uma justiça imputada por Cristo, Finney se admirou e ele disse o seguinte, se isso não é antinomianismo, eu não sei o que é. Então é por isso, para cada ato de pecado você precisa de novo de uma justificação, e é por isso que o homem, ele é salvo, não é salvo, é salvo, não é salvo, é salvo, não é salvo, enfim. Essa imputação legal era irracional para ele, para Finney, por isso ele concluiu dizendo assim, eu considero estes dogmas como fantasiosos, descrevendo mais um romance do que um sistema teológico. Essa é o grande herói, e é o que foi imitado até hoje, não é? Apelo, tomar uma decisão, é esse arcabouço, não é? De Pelágio até agora. Então, conforme resultou em pessoas que, é óbvio, durante todo o tempo estavam chamando a igreja a verdade, né? Por exemplo, B.B. Arfield, o teólogo de Princeton, né? Ele disse, há duas religiões na história da raça humana, o paganismo, da qual o pelagianismo é uma expressão, e a redenção sobrenatural. As novas medidas de Finney, semelhante às do moderno movimento de crescimento de igreja, tornaram a escolha do homem e as emoções o centro do ministério da igreja, e ridicularizaram a teologia e substituíram a pregação de Cristo por uma pregação voltada a conversões, ecoando um pouco do deísmo, né? Finney declarou, ecoando isso, dizendo, na vida espiritual, Finney disse, na vida espiritual nada existe além de capacidades naturais. Ela consiste totalmente no correto exercício dessas capacidades. E apenas isso, apenas isso e nada mais. Quando a humanidade se torna verdadeiramente religiosa, as pessoas são capacitadas a demonstrar esforços que eram incapazes de fazer antes. E então elas exercem essas capacidades naturais que elas já tinham e utilizavam de maneira errada, né, a sua força de vontade, o seu livre-arbítrio, e agora elas empregam para a coisa certa. Mas é tudo algo que o homem já tinha naturalmente. Desse modo, visto que o novo nascimento é um fenômeno natural, ele diz, o avivamento também é.
O avivamento não é um milagre, tampouco depende de um milagre. Você só precisa fazer as coisas certas para ter o resultado certo, para fazer as pessoas tomarem as decisões certas. É simplesmente, ele diz, um resultado filosófico da utilização dos meios estabelecidos, assim como qualquer outro resultado produzido pelo emprego de meios assim. Então a crença de que o novo nascimento e um avivamento dependem necessariamente da atividade divina era perniciosa para Finney, porque tudo dependia só da vontade do homem, do seu livre-arbítrio de ele tomar uma decisão. Então ele disse: Finney, nenhuma doutrina é mais perigosa do que essa para o progresso da igreja. Isso atrapalha a igreja de crescer. E nada pode ser mais absurdo, né? Ele diz. Desse modo, na teologia de Finney, Deus não é soberano. O homem não é pecador por natureza. A expiação realmente não é um pagamento pelo pecado que realmente pagou o pecado de quem Deus deu ao seu filho. E a justificação por meio da imputação é um insulto à razão, segundo ele. E a moralidade, né, é um insulto, a ideia de que alguém pagou a minha culpa e eu recebi sua justiça. Ele diz que isso é um insulto à razão e à moralidade, né, vai promover o pecado. E o novo nascimento é apenas o resultado da utilização de técnicas bem-sucedidas para as pessoas tomarem uma decisão, aceitarem a Jesus. E não a obra anterior do Espírito Santo que gera, aí então vem o dom da fé, o arrependimento como dons de Deus, né? E o avivamento, ele diz, é o resultado natural das campanhas inteligentes que faz o homem tomar uma decisão por Cristo, né? Tudo apoiado no suposto livre-arbítrio do homem. E é desnecessário dizer que a mensagem de Finney é radicalmente contrária a toda a verdade bíblica. E assim nós podemos dizer que, por meio de Finney e seus antecessores que fugiram das grandes doutrinas bíblicas, da soberania de Deus em tudo, a soberana graça da nossa salvação, do início ao fim, doutrinas que os reformadores trouxeram de volta contra a escuridão da Igreja Católica medieval, o evangelho moderno tornou-se completamente fermentado com o erro pelagiano e não é menos distante da verdade do que é na Igreja Católica. Então, como dissemos inicialmente, né, já que o nosso tempo acabou e eu tenho que ir lá para o Spurgeon TV, nada novo realmente surgiu desde Pelágio. Tudo apenas um desdobramento daquela heresia que se manifesta com pequenas alterações e que hoje se tornou praticamente tudo que a maioria das igrejas ditas evangélicas acreditam e pregam. Não é? Você nunca vai entender a santificação, porque a salvação é pela graça e a santificação também é pela graça. Por que tantas vezes, mesmo pessoas que estão pregando a salvação pela graça, quando vão para a santificação, vão de novo para a lei? Porque elas não compreendem, não é? Porque isso é uma realidade tão poderosa na igreja hoje que mesmo aqueles que querem fugir dela acabam expressando ela mesmo assim. E a gente, para começar a falar sobre a verdadeira santificação, temos que entender a profundidade do pecado, a realidade do pecado, como somos salvos, então como a santificação é operada, como nós mortificamos só os pecados que foram cancelados na cruz e dos quais eu fui justificado. Não é? Como com isso, é óbvio, eu fui justificado, fui regenerado, tenho um novo coração, uma nova mente, etc. E sou impulsionado por razões toda poderosas de operação do Espírito para uma vida que honra a Deus, mas não para ser salvo ou somar alguma coisa à justiça de Cristo ou fazer algo em algum ponto em que não é Deus operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, não é? Na minha santificação. A gente vai falar muito sobre o pecado e a santificação e como mortificar o pecado, mas é fundamental termos a base correta, porque muitas pessoas pregam
mesmo hoje, assim, mesmo no reformado pregam sobre a salvação pela graça, as doutrinas da graça, tentando sair dessa grande massa que só repete com alguns pequenos ajustes o que a Igreja Católica ensina, mas que são legalistas, né? Quando vão falar de santificação, mortificação do pecado, e voltam de novo, como Paulo falou para os Gálatas: vocês, tendo começado pela graça, vão voltar para a carne, tendo começado pelo Espírito, vão voltar para a carne. É muito comum. Então, para que a gente não cometa isso, né? Na próxima vez que a gente voltar a esse assunto, eu vou falar sobre alguém, um best-seller, um escritor que é a cara do que aconteceu, né? Porque a igreja hoje tem as categorias muito mais psicologizadas do que bíblicas para os problemas do coração do homem, da maldade humana, etc. Para a gente entrar realmente em tudo que é falado sobre essa luta, não é? Esse bom combate, não é? Aquilo que John Owen falou: você deve estar matando o pecado, ou o pecado estará te matando. Então, a gente, quando voltar, eu vou rapidamente olhar para um autor moderno, e aí a gente vai começar a parte prática do ensino bíblico da santificação. Mas primeiro a gente precisa recuperar o que o pecado é biblicamente, não é? Senão tudo que você fizer vai ser só mais pecado, né? Legalismo, moralismo, etc, etc, etc. E esse problema nós já temos demais. Não precisamos de alguma maneira voltar a ele. Então, na próxima vez que a gente voltar a esse assunto, é a partir daqui que a gente vai seguir, começando a parte prática bíblica de como essa guerra é travada em nossas vidas para glorificar a Deus, né, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então, eu vou sair daqui a alguns minutos, 10 minutos no máximo, vou estar lá no Spurgeon TV. Então, quem quiser participar, lembrando sempre que o like é que faz o vídeo, a live andar e ser indicada pelo YouTube para outras pessoas, e que é o nosso propósito, né? E se Deus quiser, não houver nenhum problema, a gente vai estar aqui amanhã com outro assunto. Mas a gente, quando voltar a esse, é a partir daqui que a gente vai continuar. Que os irmãos fiquem na paz. E se quiserem, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu vou estar lá no Spurgeon TV falando sobre outro assunto importante, fundamental para a nossa alma e para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Até a próxima.